Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma bem fácil a diferença entre a rentabilidade dos CDBs pré-fixados e dos pós-fixados para você não se confundir mais, e ainda vou dar uma dica sobre investimentos em CDBs pré-fixados que podem fazer com que você ganhe bastante dinheiro. Então fica até o fim desse vídeo porque com certeza vai valer a pena. Seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest, eu sou Israel e os investimentos eles têm a finalidade de dar algum retorno para a gente. Quando a gente fala de investimentos em CDBs, a gente está esperando um retorno financeiro e esse retorno ele é baseado em dois tipos de rentabilidades. Uma rentabilidade pré-fixada ou uma rentabilidade pós-fixada. E eu vou começar explicando aqui a rentabilidade pré-fixada. Nesse tipo de rentabilidade, já é definido lá no início, quando você faz o investimento, qual é a rentabilidade que você vai ter até o final do vencimento daquele investimento. Vamos supor que você faça um investimento que vai durar 5 anos. Aquela rentabilidade lá do início, ela vai se permanecer constante até o final do investimento, até completar esses 5 anos. E tem o lado positivo e também tem o lado negativo desse tipo de investimento. Mas antes de falar disso, eu vou mostrar aqui um exemplo prático de um investimento em um CDB pré-fixado para você entender um pouquinho melhor. Eu vou compartilhar com você a tela do meu celular. E esse CDB que você está vendo aí agora é um CDB que eu encontrei na corretora do Banco Inter e é um CDB do banco C6 Bank. Esse CDB, como está marcado aí, ele tem uma rentabilidade de 14,2% ao ano. E o vencimento desse investimento é no dia 29/8/2023. Então, até essa data, não importa o que vai acontecer, não importa se a Selic vai aumentar, vai diminuir, não importa o que vai acontecer com a Bolsa de Valores, você vai receber esses 14,2% até o final do investimento, até essa data. E essa rentabilidade de 14,2% ao ano, ela dá aproximadamente 1,11% ao mês. Então, todos os meses, essa rentabilidade de 1,11% vai cair lá, você vai ver que está rendendo sempre o mesmo valor. Já na rentabilidade pós-fixada, a gente não tem essa previsibilidade, a gente não sabe exatamente quanto a gente vai ganhar no final. E por que isso acontece? Porque no investimento no CDB pós-fixado, ele normalmente é atrelado a alguma taxa ou algum índice. E pode ser o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que nada mais é do que a inflação. Pode ser também ao CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. É nada mais nada menos do que uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles. E esse CDI, ele varia de acordo com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Então, quando a gente tem um investimento num CDB pós-fixado, que ele depende do CDI, se o CDI aumentar, você ganha mais com o seu investimento também. Se o CDI diminuir, você ganha menos com o seu investimento. Então, ele sempre vai acompanhar a variação dessa taxa. O mesmo acontece quando você investe num CDB que ele acompanha o IPCA. Quando a inflação estiver alta, você está ganhando mais com o seu investimento. Quando estiver baixa, você está ganhando menos. E aqui eu diria que é uma faca de dois gumes, porque se a inflação estiver alta, apesar de você estar ganhando mais com aquele seu investimento lá no CDB, as coisas estão mais caras também. Então, ao passo que você ganha mais com o seu investimento, você paga mais para consumir qualquer tipo de produto, para consumir alimentos, para consumir combustível, para você comprar roupas, para você construir. Tudo isso aumenta quando a inflação está alta, enquanto quem investe também está ganhando mais. E o mesmo acontece quando a gente tem um CDI alto, que acompanha a taxa Selic. Quando a taxa Selic está alta, significa que os juros estão todos altos. Como está acontecendo agora? A gente está com uma Selic de 13,75% ao ano, que é uma Selic alta. Isso significa que os juros estão mais altos. Se você quiser fazer um empréstimo, um financiamento, você vai pagar muito mais de juros do que você pagaria se a taxa Selic estivesse baixa. E isso é péssimo, principalmente para quem tem pouco dinheiro, que são as pessoas que sentem mais o efeito da inflação, são as pessoas que sofrem mais com essas taxas de juros altas.
E infelizmente são as pessoas que menos investem também. Para dar um exemplo de um CDB pós-fixado para você, eu vou compartilhar de novo a tela do meu celular. E aqui a gente tem um CDB do Banco Master, que ele rende 122% do CDI e ele tem um vencimento no dia 23/8 de 2024. Significa que até essa data você vai ganhar sempre 122% do CDI, não importa qual vai ser o valor do CDI. Se ele subir para 15%, você vai estar ganhando 122% desses 15%. Se o CDI diminuir para 5%, você vai continuar ganhando 122% desses 5% que é o CDI. Então, por isso a gente não consegue saber quanto você vai ter de rentabilidade no final quando a gente investe em um CDB pós-fixado, porque ele sempre vai acompanhar a variação de alguma taxa. E qual dos dois tipos de investimentos é melhor, um CDB pré-fixado ou um CDB pós-fixado? Antes de eu falar disso, se você chegou até esse momento do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, porque tem conteúdo aqui praticamente todos os dias. Vou apresentar aqui alguns cenários para você entender qual dos dois CDBs é melhor em cada situação e qual deles pode fazer mais sentido para você. Vamos supor que você invista num CDB pós-fixado, ou seja, um CDB que vai acompanhar a variação de alguma taxa, e vamos supor que seja o CDI. Um CDB que vai render esse 122% aqui do CDI. Você investindo nele, seu dinheiro vai ficar preso lá até 2024, que é a data de vencimento desse investimento. Vamos supor que nesse período a taxa Selic aumente muito, o CDI, consequentemente, acompanha a taxa Selic, e ao invés de você ganhar 122% do valor atual do CDI, que é 13,65, você vai passar a ganhar 122% de um CDI que vai estar a 18%. Isso significa que você vai ganhar muito mais dinheiro, porque o CDI aumentou e seu investimento está atrelado ao CDI. Esse cenário é bom para quem está investindo num CDB pós-fixado, mas pode acontecer o contrário, pode acontecer de até o final do vencimento desse investimento aqui, o CDI diminuir. Isso significa que você vai passar a ganhar menos dinheiro. Então esse é um cenário que não é muito bom para quem está investindo no CDB pós-fixado atrelado ao CDI. E aí a decisão de investir ou não num CDB pós-fixado vai do quanto você entende do cenário econômico atual e de como estão seus investimentos, qual o objetivo que você tem para aquele dinheiro. Se é um dinheiro que você não pode deixar preso até 2024, então não faz sentido você investir em um CDB que ele tem que ficar preso até essa data. Então tem alguns outros fatores que você precisa analisar além da rentabilidade. E vamos pensar agora em investir num CDB pré-fixado, aquele que a taxa vai ficar definida lá. Pensando no CDB pré-fixado, vamos imaginar dois cenários também. Um cenário onde a taxa Selic aumenta muito. Então você está lá no CDB pré-fixado a 14% e a taxa Selic ela aumenta muito e chega a 18%. Isso significa que você vai estar perdendo dinheiro. Você poderia estar ganhando esses 18% se você tivesse num CDB pós-fixado, mas como você está num pré-fixado, você vai ficar amarrado a 14% e não vai poder tirar seu dinheiro de lá. Então você vai estar deixando de ganhar dinheiro. Esse cenário é péssimo para você. Quando a Selic está subindo muito, não é muito indicado que você deixe seu investimento, deixe seu dinheiro preso por muito tempo num tesouro pré-fixado ou num CDB pré-fixado, porque você vai deixar de ganhar dinheiro no longo prazo. Já se ocorre o contrário, se a taxa Selic começa a diminuir muito, aí pode ser que você ganhe bastante dinheiro. Porque pensa no seguinte, você investiu lá num CDB pré-fixado a 14%, e a taxa Selic começou a diminuir, caiu para 10%, 8%, 6%, enquanto todo mundo que está num pós-fixado está ganhando menos, porque a taxa Selic está diminuindo e o investimento dele está acompanhando essa queda, você vai estar lá travado ganhando 14%, muito mais do que a maioria das pessoas que não investiram num CDB pré-fixado. Então esse cenário ele é ótimo para quem consegue entender um pouco mais do cenário econômico e consegue identificar qual é o melhor momento para investir num pré-fixado, que seria quando a taxa Selic e a inflação estão altas e estão prestes a começar a cair. Esse seria o cenário ideal e onde você conseguiria tirar um pouco mais de
lucro de um investimento em um CDB pré-fixado. E me conta aqui nos comentários qual tipo de CDB você prefere mais, pré-fixado ou pós-fixado. Quero saber como você está pensando para o cenário econômico atual. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar o conteúdo que sai aqui todos os dias praticamente. E eu te vejo no próximo vídeo.